Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Plenitude, né? E na companhia dele, Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. E dele, Renato Souza. Os bastidores vocês não precisam saber. Opa, muita paz. E dela, Maria de Fátima Miranda. Pois é, Ou né? mais conhecida como Mãe Miranda. Que Jesus nos guarde, misericórdia, Ave Maria. Foram perguntar essa história do dia. Mas vamos lá. Eduardo, quer fazer a leitura agora? Vieram perguntar para mim sobre Pai Renato. Todo mundo. Então, estamos aqui no capítulo 9, processo de autocura, né? E o tópico, a gente chegou a ler estamos no primeiro ainda aqui, né? Sim, no Concluindo. Quando Joana fala sobre observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. E aí tem vários parágrafos após esse primeiro tópico, e nós estamos no parágrafo que inicia da seguinte maneira: os pacientes, em geral, com as suas exceções naturais, sempre visualizam o estado de agravamento do mal que os aflige, atirando no organismo projéteis mentais destrutivos. Mais uma vez, ela vai insistindo, parágrafo após parágrafo, de que nós precisamos entender que a nossa mente emite energia. E aí, dessa vez, ela fala em projéteis mentais, né? Da outra vez, ela falou em raios destruidores. Exato. Então, ela vai usando vários sinônimos aí, né? Mas para explicar a mesma situação. Quando a nossa mente atinge de uma forma muito grave o organismo, né? Sobretudo, primeiramente, o corpo espiritual, que Kardec chamava de perispírito, para depois chegarem às células físicas. E aí, efetivamente, nós adoecemos. Isso sem contar, né, nós estamos aqui falando em doença física, mas e a doença emocional? Né? Porque a doença emocional também é uma realidade hoje em dia. Aí vem a depressão, vem os transtornos de ansiedade com as consequências, né, que as fobias, a síndrome do pânico, quadros mais graves, né, de psicoses. Tudo originado no nosso pensamento, né? Na nossa revolta, no ódio que muitas vezes carregamos no coração, nas mágoas, que vão trazendo uma série de torturas emocionais, né? Como já trabalhamos aí no Debate na Rio, as prisões mentais, né? Quem não viu, vá lá e procure o programa Debate na Rio sobre prisões mentais, porque são essas prisões que nós mesmos criamos. Não é isso, Renato? Perfeito, e funciona como se você estivesse literalmente pegando uma arma e desse um tiro numa célula. Cada vez que você... Detonando, né? Que você irradia um pensamento negativo, de inconformidade, revolta, funciona desse jeito, como se você explodisse aquilo. Algo que precisa ser regenerado, no entanto, você destrói cada vez mais. E essa na realidade, destruição... verdadeiras implosões, porque você não vê o negócio por fora, mas depois a emoção brota. Perfeito, Miranda, perfeito. E essas implosões, elas vão afetando outras situações e vai agravando cada vez mais. E cada vez mais você vai se sentindo impotente. Então é super importante que a gente fale uma coisa aqui. Diante do problema difícil, da situação que te parece difícil, porque não existe problema difícil. Existe? Não existe problema difícil. Não existe problema mal analisado. Exato, né? Não existe problema difícil. É olhar para cima. E a primeira coisa que nós costumamos fazer e que hoje estamos exercitando para não fazermos mais é parar de olhar para baixo. Ou ficar preso no passado. Exato. Olhar para cima, olhar para frente. Né? Vamos em frente. Se não puder correr, ande. Né? Se não puder andar, né? Vai engatinhando, mas vai, de alguma forma. Continua? Renato, continue aí para mim. Então ela continua dizendo aqui, olha, nas poucas vezes Jesus afirmou àqueles doentes que o buscavam, se quiseres, já que queres, concluindo, levanta-te e anda.
vê-se limpo, conforme a enfermidade de que se fazia um objeto. Naquele momento, o enfermo saía do campo vibratório de sombras, no qual se homiziava, e abria-se a energia vigorosa do benfeitor divino, que lhe alterava a área em desordem, restaurando-lhe a saúde. Assim, visualizar-se com saúde no futuro e programar-se em ação constituem fatores fundamentais para a autocura. Então, esse é o primeiro fator nesse trabalho de superação desse estado de enfermidade, não é? E é interessante, porque os comandos de Jesus, imagina, ele falando isso a alguém que estava envolvido no magnetismo dele, né? Ali era todo um conjunto, o olhar, a voz, a presença, gente, é isso aí. É vida, né? Tempo para todo lado, é saúde para todo lado, com certeza. E é assim que nós devemos nos sentir, porque nas visualizações terapêuticas eu tenho observado, o Divaldo, por exemplo, ele convida você a entrar no estado de paz, né? E você se vê numa praia e um barco está se aproximando e dentro do barco está Jesus. E ao chegar à margem, você dirige-se ao barco, entra no barco, senta-se praticamente no colo do Cristo e ali você vai pedir a Ele o fortalecimento para tudo que está incomodando, sobrecarregando, enfermando. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma visualização terapêutica com ele, que ele usava justamente essa situação. A Yasmin Madeira também, ela vai colocando na sua mente aquela ideia de uma aproximação, um encontro com Jesus, o olhar dele no seu olhar. Gente, é muito bom. Vamos para o segundo item, né? Fator, segundo fator aqui que ela fala, olha, manter sintonia mental com a fonte do poder. Isto. E ela vem discorrendo aqui alguns parágrafos a respeito desse fator. Ela vem dizendo: todo amor procede de Deus, a fonte do poder. Como consequência, a sintonia mental do paciente com a causalidade se torna imprescindível para a recuperação da saúde. Sendo a enfermidade o resultado da desarmonia vibratória dos órgãos que compõem a maquinaria orgânica, permitindo a proliferação dos elementos destrutivos, todo trabalho de regularização deve partir da energia para o corpo, do espírito para a matéria. Isso porque aí. O espírito comanda a matéria. Né? E a própria matéria, né, segundo a gente entende, aprofundando um pouquinho no conhecimento, cada célula é uma entidade viva. Sim. A cada célula é um princípio Tanto espiritual. Quando ela se revolta no seu nível de enfermidade, gera o câncer. Então, cada célula é um princípio espiritual que está sob o comando do espírito, que somos nós. Quando nós, espíritos, somos desorganizados emocionalmente, né? E aí, conforme falamos no programa anterior, quando a gente alimenta ódio, desejo de vingança, revolta, mágoa, nós, espírito, atuamos, influenciamos os nossos princípios espirituais celulares, que se desorganizam, começam a se multiplicar de forma inadequada e aí a doença se instala. Olha, no primeiro parágrafo desse segundo fator, ela diz: todo amor procede de Deus, fonte do poder. Então nós vamos observando que a nossa desarmonia é o distanciamento da lei. Exato. Né? A nossa enfermidade provém justamente disso. Alguma coisa em nós que deixa evidente que nós poderíamos estar numa outra conexão que por motivos das nossas limitações morais ainda. Está no estágio natural da nossa evolução. Mas conhecer isso e despertar para isso nos ajuda a ganhar tempo. Perfeito. Ela continua dizendo: desse modo, a identificação mental do necessitado com a fonte geradora de vida torna-se essencial para o restabelecimento da harmonia. Porque no momento que você perde essa ligação, né? Com esse estreitamento, essa conexão com o sagrado, com o divino. Sim. Né? Aí alguém pode dizer assim: mas e os ateus?
E os ateus? Porque eu conheço pessoas que vivem no ateísmo e não têm certas doenças, não apresentam isso. Olha, ser ateu não é distanciamento do bem. Exato. Ele pode não usar o rótulo Deus, ele pode não usar a nomenclatura do religioso, mas ele tem uma identificação de propósitos e emoção. Perfeito. E procura criar uma aura sempre em torno de si. É o homem de bem. Né? O homem de bem não é o rótulo que diz que ele é bom ou não. É como ele desenvolve a vida dele no dia a dia. Sim. Assim, o cultivo das ideias positivas favorece a identificação com as faixas vibratórias mais elevadas, produzindo a sintonia necessária com o poder supremo. A oração é outro veículo por meio do qual se produz a sintonia mental com Deus. Ela faculta uma análise das necessidades humanas em relação às finalidades essenciais da existência, ao tempo em que propicia o relaxar das tensões, estimulando as forças enfraquecidas e renovando-as, graças ao que se abrem as possibilidades de recuperação da saúde. Não é? Essa harmonização que a prece traz. Todas as vezes que 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei presente. Esse 2 ou mais não é nível físico, não. Porque na oração tem um bom espírito ali conectando com você no propósito de buscar Deus. Sim, super importante, né? Trazer você de volta pro prumo, pro eixo, pro raciocínio, né? A função das organizações religiosas, dos templos, né? Trazer você sabe, Renato, eu tenho 64 anos, eu agradeço muito a Deus os hábitos saudáveis da oração na minha infância. E eu fico refletindo, as crianças que não têm essa oportunidade hoje, de estarem ao lado de um adulto, que fala de Deus não só com a palavra, com a gravura, mas com a atitude, que convida ela a um momentozinho de conversar com Deus para pedir paz para o dia ou agradecer no final do dia, essas crianças serão aqueles adultos que vão estar com esse vazio existencial, porque na infância, a menos que seja aquele espírito que já traz isso consolidado, que vem até numa postura de chamar a família a atenção para os valores morais. Sim, com certeza. Vamos lá? Ela continua dizendo: habituado aos pensamentos vulgares, agindo sob impulsos de depressão ou de violência, o indivíduo intoxica-se de vibrações deletérias que mais o perturbam e o enfermam. Não é? Habituados àqueles pensamentos, não é? E tudo. E as companhias espirituais que ficam ali também. É o convite que faz, né? Com certeza. Não é? A mudança de diretriz mental, a fixação de ideias saudáveis gera uma psicosfera harmoniosa que produz as condições propiciatórias ao bem-estar, em sintonia inicial com a saúde. Equilíbrio, não é? Foco, né? Busca, né? É nisso que está a nossa responsabilidade. Cada pensamento nosso é um convite a uma companhia mental. Então, assim como nós selecionamos o alimento que vai nutrir e dar energia ao corpo físico, não esquecermos de que nós, espíritos, precisamos desse alimento e que o nosso pensamento bem direcionado vai fazer a conexão com a sintonia, com uma companhia mental que vai nos dar bem-estar, né? Que vai, de alguma forma, deixar em nós as marcas das vibrações que eles carregam. Sim. E aí a gente sempre fala, né? A pessoa vai na casa espírita, toma o passe, a pessoa quer porque quer ficar bem. Mas se ela não mudar, como diz Joana aqui, a diretriz mental, não dá para transferir a responsabilidade para os espíritos. Então vai na casa espírita, toma passe, faz corrente, e aí fala, mas eu não melhoro. Mas por que não melhora? Como é que é a sua diretriz mental? Como é que é o seu comportamento dentro do seu lar? Como é que é o seu comportamento dentro do seu trabalho? Então, se você alimenta, né, como diz aí no parágrafo anterior, está habituado a pensamentos vulgares, não dá para você achar que durante uma horinha que você vai na casa espírita, receber um passe, fazer uma corrente, seja lá o que for, que vai resolver o seu problema. Então, o ser humano, nós, seres humanos, nós queremos soluções que venham de fora para dentro. Então é o comprimido que eu vou tomar que tem que resolver, é o médico quem tem que resolver, é o psicólogo quem tem que resolver. Não, isso tudo é ajuda. Agora, se nós não mudarmos o nosso comportamento, se nós não tivermos, como diz Joana aqui, uma mudança de diretriz mental,
não vai melhorar. E, infelizmente, a tendência é piorar. E aí entra aquilo que a Miranda estava falando no estudo aí ontem, sobre a dor auxílio, né? Que está lá no livro Ação e Reação, o instrutor Druso, conversando com o André Luiz, falando que existe a dor auxílio. Quando a espiritualidade permite, né, que a gente sofra as consequências daquilo que nós vitalizamos com o nosso pensamento destruidor. Para que a gente, através da dor, a gente desperte a alma para a necessidade de uma mudança comportamental. É super importante, porque nem sempre você vai obter a cura logo de início. Não, é um caminho. Primeiro você vai melhorar, depois, não é? E a partir dali você vai... E a enfermidade tem um objetivo, que é fazer você despertar, né? Às vezes... Para a necessidade daquilo que você precisa, do esforço que você precisa empreender naquilo, né? Com certeza. Então ela continua dizendo assim: quem aspira o oxigênio puro mais se desintoxica, ampliando a própria capacidade respiratória. De igual modo, a sintonia mental com a fonte do poder propicia reabastecimento de energias saudáveis que reinstalam no organismo o equilíbrio perdido, restabelecendo a harmonia vibratória que fomenta o predomínio dos agentes da saúde. Então a gente precisa estar em sintonia com Deus e com os benfeitores espirituais. Agora, para estar em sintonia com Deus e com os benfeitores, a gente tem que ter um comportamento. É um exercício, né? O exercício do dia a dia dentro da nossa casa. Ah, mas o meu marido é muito desequilibrado, a minha esposa é desequilibrada, o meu filho me irrita. Sim, mas se a gente entra nessa sintonia, a gente adoece junto com a criatura. Então, se a pessoa que nós convivemos, ou as pessoas com quem nós convivemos, no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente da casa espírita, são desequilibradas, cabe a nós manter o nosso equilíbrio. E como é que a gente vai fazer isso? Jesus já dizia, né? Vigilância e oração. Então eu vigio os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras e oro, buscando força, buscando coragem, serenidade, equilíbrio. E aí eu vou me desligando desse desequilíbrio que está à minha volta e vou sintonizando com os benfeitores, que aí sim conseguem mais facilidade para atuarem e nos auxiliarem a reverter determinadas situações, inclusive no campo orgânico ou emocional. E por isso que existem os recursos, olha, a oração, a boa leitura e o trabalho no bem. Eu pensei nisso agora, eu li seu pensamento. Que é o exercício. Estar no trabalho do bem é fundamental. E os benfeitores sempre recomendam. Estávamos num atendimento e a benfeitora espiritual, conversando com uma pessoa, perguntou: meu filho, o que você tem feito pelo seu próximo? E aí o companheiro falou: não, eu procuro ajudar, eu levo um alimento, eu levo ajudo financeiramente. Ela falou: mas o que você tem feito? Porque assim, não é desmerecendo o valor. Não, você contribuir com o alimento. Contribuir com alimento, com uma roupa, com um remédio, com dinheiro. Né? Isso é muito válido. Porém, o que os benfeitores querem dizer é que é preciso dar de si mesmo. O contato pessoal teu com a necessidade de alguém. Do outro. Que para isso não precisa de nada material. Não. Você pode não ter R$1 no seu bolso, mas você pode dar de si mesmo. É verdade. É super importante, porque cada atendimento que você presta, não até, ainda que seja dentro da casa espírita... Sim, principalmente, né? Você reflete para você... aquilo que você necessitava para aquele dia, para aquela semana. O socorro que você está dando ao outro, ele é revertido para você. Talvez você tivesse um problema, né, que ia acontecer ao longo da semana, aquele problema foi atenuado ou simplesmente não vai acontecer mais por causa do atendimento, da tua entrega. E aqui fica um lembrete para os médios, porque às vezes tem aquele médio que se julga insignificante, dispensável, e no trabalho do bem, ninguém é indispensável. Olha, uma máquina, ela pode ter a função mais, destacada da usina, mas se o parafuso não estiver bem conectado, ou faltar um parafuso mínimo, ela tende a degringolar, a sobrecarregar o trabalho da máquina. E ainda lembrando, mas eu não... Você é aquele médico que simplesmente fica naquela corrente de transmutação de energia no choque anímico. Ou você é o médico passista. Olha, quando você está ali, você está naquela condição de... Mas quem pode asseverar que o seu trabalho é só aquele naquele momento? Pois é.
Não é isso? Não, sim. Às vezes você está ali paradinho na corrente de transmutação do choque anímico, mas o seu coração está numa expansão de fraternidade, que é o combustível para quem está fazendo a doutrinação, para quem está fazendo o atendimento fraterno. Exato. E a corrente vai girando justamente por conta disso. Mas não é a sua postura estática que define o que você está fazendo. Você pode estar aparentemente parado, mas o seu coração está projetando vibrações de bem para aquele que está lidando com o espírito, para ser bem inspirado, para saber abordar de forma mais objetiva a necessidade do espírito. Recentemente nós estivemos lá, aliás, a gente está sempre fazendo algum trabalho, alguma oportunidade de estudo por aí. É esse esforço dessa conexão. E dentro das nossas possibilidades a gente vai fazendo, né? Então tivemos na Casa do Caminho, vocês dois também tiveram recentemente, né? A gente pôde acompanhar o trabalho. A gente teve a oportunidade de conversar. O pessoal amou a sua aula, Miranda. Nossa, mas foi muito bom, porque ele foi passo a passo. Foi uma aula para os médios. O pessoal falou, como doutrinar o espírito, a menina falou assim. E a gente é muito orientado, graças a Deus, né? Mas o estudo foi muito importante para mim, principalmente, em primeiro lugar. O maior beneficiado do estudo somos nós mesmos. Né? Então nós estamos aqui na rádio agora. Expande nossa compreensão. Nós estamos aqui agora. Nossa, essa oportunidade. Nós somos os primeiros grandes beneficiados. Sim. Você que está aí ouvindo, né, se souber aproveitar, tem sido instrumento de benefício para nós. Sim. Mas nós somos obrigados, né, a ler e a meditar sobre o que vamos falar, porque temos responsabilidade. Né, estamos nos microfones da Rádio Rio de Janeiro, né, uma rádio que tem uma missão grandiosa de divulgar o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. Então nós, quando aqui sentamos nesses microfones para falar, a gente precisa pensar bem no que vamos falar, estudar, meditar, e aí acabamos nos beneficiando, né? Porque estamos aqui, eu vou lendo e vou ficando maravilhado com a fala de Joana, porque são coisas que nós conhecemos, nós sabemos que isso é uma realidade, porém, quanto mais nós estudamos, parece que aquilo vai entrando de uma forma diferente. É a água alma. Na terrinha que vai facilitando a expansão da raiz. Exato. Então a gente teve essa oportunidade, foi tão bom poder falar uma hora, apesar da tosse que deu no meio do trabalho, mas faz parte, assim mesmo, ao vivo. Ninguém falou da tosse, falou do estudo. Mas faz parte. Muito bom. E em todas as oportunidades que a gente tem de estudar, de passar essa informação, de passar tudo isso, a necessidade que você tem de participar, de ser responsável com aquilo, porque você vai estar recebendo o que você precisa. Não é? Não é o que você quer, muitas vezes, mas é o que você precisa. Certa vez, está quase terminando o programa, né? A gente, de manhã cedo, saindo para o trabalho, já faz um tempo. Então, caiu sabão no meu olho, né, de manhã, e eu passei o dia inteiro com aquele olho me incomodando. Porque eu fui brusco na hora de limpar e tal. Gerou uma irritação. Então, gerou uma irritação e tudo mais. E era uma quinta-feira, então tinha trabalho no Bezerra de Menezes à noite. Então chegando lá eu falei, caramba, como é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com um olho fechado e outro olho aberto. E me lembrei do Chico, né? E tudo. Aí falaram assim pra mim, primeiro você vai ao passe. Falei, tá bom, vamos lá, nem que seja pra dar meia dúzia, 3 passezinhos só, né? Então tá bom, mas não me liguei, não é? Demos alguns passes, quando fomos pra corrente de desobsessão, o olho tava bom. Pois é. Né? Então, é isso, você recebe aquilo que você homem precisa. De pouca fé, porque não creem. Perfeito, né, Eduardo? É exatamente isso. E você fica, depois eu fiquei pensando na hora de ir embora, né? Disse assim, caramba, o olho, eu nem lembrava mais do olho, o olho estava bonzinho, estava vermelho, não estava mais nada. É desse jeito que funciona. Basta você se entregar. Então, e saber perseverar, né, Renato? Porque às vezes não vem tão imediato quanto você supõe que deve. Você imagina uma dor no coração por causa da angina do Chico, né? Às vezes que ele teve com todo o direito de titubear, de dizer, opa, eu preciso de um tempinho, né? Mas imagina se ele tivesse desistido. Né? Confiamos sempre. Olha, a dor de gases é tamanha, a ponto de ser confundido com a dor do infarto. Agora imagina uma angina ali, crônica. A minha estomoterapeuta falou isso pra mim. Dor que parecia dor de infarto. Olha só. Né? Doutora Silvia. É isso aí, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade.
Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.